Olá, meu nome é Luiz Roberto, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí e esta é a série Janeiro com Provérbios 21. Hoje é dia 3 de janeiro de 2024. Nós vamos olhar para o versículo de número 3 de Provérbios 21 que diz: Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Salomão está nos ensinando aqui que o Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que ao lhe oferecermos sacrifícios. Irmãos queridos, o comparativo que Salomão faz não exclui sacrifícios como um bem. Vejam, o fato de, como povo de Deus, nos reunirmos dominicalmente para adorar ao Senhor, para cantar ao Senhor, para orar, para entregar dízimos e ofertas, isto não é condenado. O que é condenado é o culto hipócrita. O que a palavra do Senhor condena é fazermos estas coisas com um objetivo de, como se diz por aí, limpar a nossa barra. Como se fosse possível vivermos uma vida de indiferença, de desobediência no dia a dia e no domingo chegarmos na igreja e cantarmos, orarmos, adorarmos e tudo isso sirva até para compensar nossa desobediência diária. Isso é o que a Bíblia chama de culto hipócrita. Irmãos queridos, tanto o comportamento ético quanto os atos de culto, entoar hinos, orar, entregar dízimos e ofertas, tudo isso são elementos importantes e desejados pelo Senhor. O que nós não podemos é fazer uma dicotomia, uma separação, uma divisão entre sagrado e profano, entre a minha vida diária e a minha vida religiosa. Isso não deve existir para aqueles que pertencem ao Senhor. Na verdade, irmãos queridos, a nossa vida deve ser uma vida contínua de adoração ao Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, lá no capítulo 12, ele faz como que um apelo. Ele escreve: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E no verso de número 2, Paulo complementa dizendo que não devemos viver conforme os padrões deste mundo, mas devemos deixar que Deus transforme pela renovação da mente para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam, irmãos, a importância de entendermos que a nossa vida deve ser um ato de culto ao Senhor. A palavra do Senhor condena essa dicotomia. A palavra do Senhor condena aquilo que podemos chamar de culto hipócrita. Lá em Isaías capítulo 1, o Senhor traz uma advertência muito séria. Ele diz, a partir do verso 11, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Então Deus vai condenando a atitude hipócrita do povo. No verso 15 ele diz: Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Então vem a exortação: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam as causas das viúvas. O que Deus, através do seu profeta, está fazendo aqui é condenar o culto hipócrita. As pessoas, nos dias de Isaías, povo de Deus, muitos do povo de Deus achavam que poderiam viver uma vida de injustiça, de indiferença, de desobediência ao Senhor e simplesmente no dia do Senhor chegar com ofertas, com sacrifícios. E é isso que Deus condena. Irmãos queridos, nós precisamos fazer da nossa vida diária um ato de culto ao Senhor. Nós precisamos entender que, como João Calvino disse, nós vivemos diante da face de Deus. Este mundo é o teatro de Deus. E a nossa vida deve ser uma vida de culto ao Senhor. Que assim seja, que Deus nos ajude para que em todos os nossos atos, através de todos os nossos atos, no nosso dia a dia, adoremos ao Senhor. E que ao nos reunirmos no dia do Senhor, em culto público, possamos expressar a nossa adoração, seja resultado da nossa adoração ao longo da semana como povo do Senhor. Que assim o Senhor nos ajude e nos livre da hipocrisia para vivermos uma vida agradável ao Senhor, uma vida de obediência, uma vida de justiça diante do Senhor.